Alô amigos, alô amigas do nosso canal DIP Direito Público. Sejam todos bem-vindos a mais este vídeo de hoje, que eu vou falar para vocês, ou continuar falando para vocês, sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar número 101, do dia 4 de maio do ano de 2000. Já falei sobre alguns assuntos para vocês interessantes sobre esta lei, e hoje trago mais um tema realmente interessante e importante que você conheça. Mas antes disso, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, venha fazer parte do nosso grupo, venha somar conosco para que nós possamos crescer juntos e levar a nossa mensagem para este Brasil afora. Muito bem. O tema de hoje, eu quero falar para vocês sobre a preservação do patrimônio público de acordo com a previsão contida na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, do dia 4 de maio de 2000. Este assunto, ele está previsto em um dos artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Um artigo só tratando deste assunto, e é o artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A pergunta que eu deixei como título do meu vídeo foi a seguinte: bens e direitos públicos alienados. Em que você pode aplicar esse recurso obtido com esta alienação? Você sabe? Você que é agente público, prefeito, você que é secretário municipal, você que é vereador, que fiscaliza o executivo, você sabe, por exemplo, quando o município vende algum bem público pertencente ao patrimônio municipal, recebe algum numerário, o que ele pode fazer com esse dinheiro? Qualquer coisa? Não. Veio a Lei de Responsabilidade Fiscal, criou um capítulo próprio chamando de preservação do patrimônio público. E o que a lei trata deste assunto? Primeiro, nós temos que entender o que vem a ser uma receita de capital e uma despesa de capital. Quando o município investe em bens, que ele adquire bens, que ele constrói obras, ele vai contabilizar isso na contabilidade, na conta de despesas de capital. Por outro lado, quando o município vende esses bens para terceiros, ele consegue formar ou arrecadar um dinheiro que é contabilizado na receita de capital. Então, quando se vende algum bem imóvel, se aliena algum bem imóvel ou algum direito do município, isto entra na contabilidade como uma receita de capital. Quando sai, eu faço investimento em despesa de capital. Quando são outras receitas comuns que eu tenho no meu dia a dia, nós chamamos de receitas correntes e as despesas são despesas correntes. Então, receita de capital, aquilo que arrecada na venda de bens públicos, despesa de capital, aquilo que se paga. O que a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 44, diz sobre isso? Com o intuito de preservar o patrimônio, manter o patrimônio público. Esta lei, em seu artigo 44, proíbe que o produto desta venda de bens municipais, de vendas de direitos que o município tem para terceiros, ela proíbe que o dinheiro arrecadado com essas vendas sejam aplicados nas despesas corriqueiras do município, nas despesas chamadas despesas correntes. Por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo um leilão no município, que é uma forma de licitação para alienar bens, e eu vou vender os bens sucateados que eu tenho no município, alguns móveis que eu não uso mais, e eu com isso arrecado um dinheiro. Então eu vendi bens do município e arrecadei dinheiro. Esse dinheiro não pode ser usado, por exemplo, para se pagar a folha de pagamento do pessoal, não pode ser usado para pagar os compromissos assumidos através de contratos de serviços com terceiros, não pode ser utilizado para pagamento de material de consumo e tantas outras despesas correntes que o município tem. A lei diz o seguinte: para preservar o patrimônio público,
que esses bens alienados têm que ser aplicados em outros bens. Então, eu só posso usar este bem, o dinheiro arrecadado, para aplicar na aquisição de outros bens. Não precisam ser os mesmos bens. Por exemplo, vendi um caminhão, eu tenho que comprar um caminhão. Não é isso. Eu posso vender um móvel e aplicar um imóvel, ou como parte do imóvel, depois o município inteira aí com o seu recurso próprio, com as suas receitas correntes, para adquirir um imóvel. Mas a ideia que eu quero deixar é o seguinte: todo bem que é alienado, o dinheiro que entra, só pode sair para a adquisição de outros bens. Daí o capítulo destinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, chamado de preservação do patrimônio público. Então existe esta obrigatoriedade. Eu não posso falar, vou vender um caminhão que eu tenho que pagar a folha de pagamento esse mês, eu vou vender os móveis que eu tenho aqui, que eu não estou precisando, para me pagar uma subvenção que eu tenho que fazer ao hospital, coisa desse tipo. Então não posso, é proibido. Só existe uma única exceção, que eu posso, com o dinheiro que eu arrecadei na venda de bens, fazer ou realizar despesas correntes. E qual é ela? Só quando eu aplicar esse dinheiro em regime de previdência própria do município. Se o seu município tem previdência própria, ele pode, esse dinheiro, ser utilizado para realizar despesas deste regime, tá? Deste regime que você tem, aplicar ali dentro, em prol dos servidores ou coisa desse tipo. Só que, para isso, tem que haver uma lei autorizativa da Câmara. Então, o prefeito não quer usar o dinheiro para adquirir outros bens, quer investir no regime próprio de previdência que ele tem dos servidores. Ele vai fazer uma lei, mandar para a Câmara, se a Câmara autorizar, ele pode fazer isso. Então, é uma exceção, mas que está vinculada à sua utilidade à aprovação de uma lei especial pela Câmara. Se o prefeito mandar para a Câmara reprovar, ele não pode usar para esse fim de regime próprio de previdência. Ele tem que investir em outros bens. Se o seu município, o regime é de previdência social e não é regime próprio, você não pode fazer isso. Só quando é regime próprio dos servidores e não regime de previdência. É a única exceção que a lei faz. Fora disso, tem que ser revertido novamente em outros bens e serviços, tá certo? Muito bem. Agora, sempre eu já coloquei isso para que haja para que no descumprimento de qualquer lei, há necessidade de quê? De haver uma penalidade para o infrator. Então, nós podemos dizer o seguinte: o prefeito que faz uma alienação de bens do município, pega aquele dinheiro e aplica em despesas correntes, não aplica em despesa de capital em outros bens, ele tem as penalidades que ele vai responder. Primeiro, por ato de improbidade administrativa prevista na Lei 8.429 de 92, e nesse caso aqui, o artigo 11, que estaria havendo transgressão aos princípios da administração pública. O artigo 11 da Lei de Improbidade diz o seguinte: constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, aqui estaria enquadrado, infringiu a lei, e lealdade às instituições, e notadamente, aí vem o seu inciso primeiro e diz o seguinte: praticar ato visando o fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. É exatamente o que acontece. Se o prefeito pega o dinheiro e aplica em despesas correntes e não em despesas de capital, ele está praticando um ato visando o fim proibido em lei, né? Proibido no artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele estaria também cometendo um crime de responsabilidade previsto no artigo 201 do Decreto-Lei 201, né, ou melhor, estaria cometendo um crime previsto no Decreto-Lei 201 do dia 5 de fevereiro de 1967. Esse decreto dispõe sobre a responsabilidade
dos prefeitos e dos vereadores. E o artigo 1º diz o seguinte, que são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara de Vereadores, os seguintes crimes. Aí nós temos aqui o inciso 3 desse artigo 1º do Decreto 201, que trata dos crimes de responsabilidade do prefeito. O que seria o crime aqui? Desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas. Se eu arrecadei, apliquei em despesas correntes e não em despesas de capital, eu apliquei indevidamente uma verba pública, uma renda pública. Então, estou cometendo um crime. Isso o inciso 3 do artigo 1º. E o inciso 5 do mesmo artigo diz o seguinte, ordenar ou efetuar despesas não autorizadas em lei. Por exemplo, o prefeito aplica em despesas, aplica no regime próprio de previdência esse dinheiro, que é uma exceção que ele pode, mas não mandou para a Câmara a autorização. Então, o que ele fez? Ordenou a realização de despesas não autorizadas por lei, tá certo? Ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes. Ele pode, às vezes, mandar para a Câmara aprova, na hora que ele vai aplicar, ele aplica em despesas correntes. Estaria incluído em custo na segunda parte desse crime do inciso 5 do artigo 1º do Decreto-Lei 201, tá certo? Uma vez condenado por esse crime, a pena de detenção de 3 meses a 3 anos e acarreta, consequentemente, a perda do cargo de prefeito, veja bem, e a inabilitação pelo prazo de 5 anos para o exercício de cargo ou função pública. Então veja que a pena é grave, né, na parte criminal e na civil também, né, na civil também, tem suspensão de direito político, pagamento de multa e outras tantas sanções que nós já tratamos sobre isso em um vídeo próprio. Existe também a possibilidade de estar havendo um crime contra a administração pública, desta feita previsto no Código Penal. Só que, para que haja esse crime, há necessidade que, juntamente com o prefeito que ordenou a despesa, que aplicou ilegalmente essa verba, tenha tido a participação de um funcionário público, por exemplo, o tesoureiro, assinando o cheque para pagar essa despesa irregular. Esse tesoureiro, é um exemplo que eu quero deixar para vocês, ele pode estar praticando, em tese, um crime contra a administração pública previsto no artigo 315 do Código Penal Brasileiro, que diz o seguinte, dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Então, juntamente com o prefeito responde pelo crime de responsabilidade do Decreto 201, o funcionário que com ele participou deste ato ilegal vai responder por um crime previsto no artigo 315 do Código Penal. E a pena, nesse caso, é de detenção para o funcionário de 1 a 3 meses e multa, tá certo? Então, essas são as penalidades previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, no Decreto-Lei 201 de 1967 e no Código Penal. E uma última sanção, esse caso a ser aplicada ao prefeito que cometer um ato ilegal dessa natureza, seria a chamada prática de infração político-administrativa, que também está previsto no artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 1967, que pode acarretar a perda do mandato do prefeito pela Câmara Municipal. A Câmara Municipal pode decretar a perda do mandato do prefeito por esta irregularidade. Então, se o prefeito comete esse ato, além de responder por improbidade administrativa, crime de responsabilidade, o funcionário responder por crime contra a administração pública, ele pode também ter o seu mandato cassado pela Câmara Municipal pela prática de infração político-administrativa. É o que está escrito no artigo 4º do Decreto-Lei 201, que diz o seguinte: são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Então, a Câmara pode cassar o mandato do prefeito nessas situações, obviamente, diante de um regular processo, com oportunidade de defesa e tudo mais, né? Tem todo um rito. Mas pode sim, e o enquadramento que se faz aqui é em 2 incisos.
o inciso 7 desse artigo 4º, que vai explicar qual foi a infração política cometida, que diz o seguinte: praticar contra a expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Ou o inciso 8, que fala o seguinte: omitir-se ou negligenciar-se na defesa de bens, rendas, direitos e interesses do município sujeitos à administração da prefeitura. Então são essas as penalidades que podem ser aplicadas quando se infringe o artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Crime de responsabilidade do prefeito, crime do Código Penal para o funcionário que porventura tenha participado do ato, improbidade administrativa, que tanto o funcionário e o prefeito também podem responder, e por último, infração política administrativa, que pode levar à cassação do prefeito. Então, esse é o tema que eu trago para vocês hoje, para reflexão, para estudo, para você que é vereador, que você que tem que fiscalizar. Será que a sua prefeitura está acontecendo isso? Acredito que não. Hoje as prefeituras estão dotadas de uma assessoria contábil muito boa, de assessoria jurídica, por profissionais competentes, especializados, que dificilmente vão passar batido numa situação dessa, não é? Mas existe a previsão na lei e por isso eu estou comentando que, se acontecer, a situação pode ser assim resolvida, tá? E apesar de ter toda essa assessoria, esse aparato todo da administração, já vi casos de situações como essa, onde houve condenação de prefeito e de funcionários públicos, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo de hoje, onde eu falei para vocês sobre a preservação do patrimônio público previsto no artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 do dia 4 de maio do ano de 2000. Espero que tenha gostado. Se gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, para que nós possamos crescer a cada dia. Deixa aí o seu joinha para que o nosso vídeo possa chegar a mais pessoas, tá certo? Para que nós possamos a cada dia crescer mais e trazer temas diferentes para vocês sobre o direito público. Espero vocês no meu próximo vídeo, se Deus quiser.